Fala galera, olha só, nesse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 9 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, tá? Lembrando que o vestibular de 2018 foi feito no ano de 2017. Quem faz a prova em 2017 é para ingressar na Universidade da UERJ no ano de 2018, tá? Essa é a questão de número 9, tá? É a segunda questão de física, mais uma questão envolvendo aí a Lucy que é uma ancestral nossa, beleza? É o seguinte, esqueci o que eu ia falar. Tá, tem um textinho aí na prova lá, quando vocês forem ver, tem um texto sobre a Lucy, não tem necessidade de colocar esse texto aqui, mas nós vamos pensar só na questão, uma questão relativamente tranquila aí da prova da UERJ, tá? Vamos lá. Considere, nessa questão aqui, a questão mata a Lucy, tá? Olha só. Considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros. A probabilidade da Lucy ter morrido foi altíssima, tá? Então, considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros com aceleração constante, atingido o solo com a velocidade de 60 quilômetros por hora. Nessas condições, o valor da aceleração em metro por segundo ao quadrado corresponde aproximadamente a. Então, ele quer que você calcule o valor do módulo da aceleração, tá? Na unidade do sistema internacional, tá? Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração no sistema internacional de unidades, beleza? Então, anotando informações, a Lucy caiu de uma altura de 20 metros, tá ok? Então eu escrevo aqui, ó, a altura de queda, tá? Esse H queda é a altura de queda, que é de 20 metros. Quando a Lucy cai, ela atinge o solo, ela atinge o chão com uma velocidade de 60 quilômetros por hora em módulo, beleza? Então, eu chamei de velocidade de impacto. O módulo da velocidade de impacto da Lucy no solo foi de 60 quilômetros por hora, tá? E a aceleração desse movimento é uma aceleração constante, né? O problema falou, e que nós não sabemos o valor. O problema quer que você calcule o valor dessa aceleração. Beleza? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, galera. Pense no seguinte. Eu estou lidando aqui com unidade de comprimento no sistema internacional e o problema quer que nós calculemos o módulo da aceleração em metro por segundo ao quadrado, tá? Na unidade de aceleração do sistema internacional. Quando eu olho para essa velocidade, quando eu olho para o módulo dessa velocidade de impacto, essa velocidade está em quilômetro por hora, tá? 60 quilômetros por hora. Essa unidade, quilômetros por hora, não é a unidade de velocidade no sistema internacional de unidade, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esse valor em quilômetro por hora para metro por segundo. Então, como que nós fazemos isso? Nós pegamos esse valor de 60 e dividimos por um fator que é 3,6, tá ok? Pessoal, existe um motivo para ser 3,6, tá? Não é uma magia, não é do Alexa isso, mas não é necessário colocar aqui nesse vídeo, em outro momento eu posso comentar por que é 3,6, tá? Mas existe um motivo, não é do nada, mas não coloquei aqui porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que deveria ser, beleza? Então, para eu fazer essa transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, eu pego o 60, divido por 3,6 e aí eu vou encontrar uma dízima periódica, tá? Eu vou encontrar um valor 16,666666666, uma dízima periódica simples. Então, isso aqui é 16,66666 metros por segundo, que eu coloquei aqui como duas casas decimais, tá? Eu arredondei para duas casas decimais. Isso fica aproximadamente, esse símbolo na matemática significa aproximadamente 16,67 metros por segundo, tá ok? Então, recapitulando, eu transformei essa unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? 16,67 metros por segundo, beleza? E aí, olha só, o que eu fiz? Eu vou criar um esqueminha para eu poder estudar com mais facilidade esse nosso movimento, tá? Pessoal, sempre tenham em mente o que o problema está te pedindo, ok? Vou repetir. Sempre tenham em mente o que o problema está te pedindo.
Porque não adianta nada você fazer um esquema bonitinho, igual eu sempre tento fazer aqui nos meus vídeos, se você não tem em mente, se você não se esquecer do que o programa te pede. O programa te pede para calcular o módulo da aceleração, e é isso que você tem que fazer, tá ok? Então, vou criar um esquema aqui para nos auxiliar. O que eu coloco aqui? Eu coloco o solo, tá? Eu coloco o nosso chão aqui, tá? E aí o que eu faço? Eu represento a Lucy como um corpo de ponto material. Esse ponto em rosa significa Lucy, tá ok? Não tem problema eu adotar a Lucy como um ponto material aqui, beleza? A Lucy vai cair de uma altura de 20 metros. Então, a altura de queda é 20 metros, beleza? Pessoal, outra coisa importante, adotar um referencial em questões de cinemática, em questões de dinâmica e afins, é importante que você adote um referencial, tá ok? Vou aí parafrasear um professor de física chamado Leonardo Gomes, do qual eu sou muito fã. Um grande abraço, Leonardo, espero que você me veja um dia. Olha só, vou parafrasear ele, o que ele fala? Galera, participe da nossa campanha, adote um referencial, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu adotei um referencial para baixo, o nosso referencial positivo para baixo, tá ok? O que significa adotar um referencial na vertical com sentido para baixo? Significa que qualquer grandeza vetorial ou qualquer grandeza vetorial que estiver na vertical e que estiver para baixo vai ter um valor positivo nas nossas contas, tá? Então, nosso referencial aqui para baixo, beleza? Lucas, eu posso adotar o referencial para cima? Pode, fique à vontade, tá? Só cuidado aí na hora de colocar os sinais, beleza? Você tem que lidar com as consequências da sua escolha. Aqui eu vou lidar com as consequências da minha escolha. Eu, Lucas, escolhi o referencial para baixo, tá? A nossa aceleração, que é uma aceleração constante, vai estar a favor do meu referencial. Por quê? Porque esse movimento vai ser um movimento acelerado, tá? É um movimento aqui onde a velocidade vai estar com o mesmo sentido da aceleração. Essa aceleração vai dar velocidade para a Lucy, tá? Conforme o tempo passa, a Lucy vai ganhando velocidade. Então, a nossa aceleração aqui para baixo, a favor do nosso referencial, tá ok? E aí, galera, informação importante que o problema não te dá. A velocidade inicial da Lucy é zero. Se você quiser, você pode voltar lá no problema, volta o vídeo. Se você quiser, você pode olhar o enunciado não te diz isso. Mas, na verdade, o enunciado te deixa subentendido. É uma interpretação que você tem que fazer, tá ok? Ou seja, com o que nós estamos lidando aqui? Nós estamos lidando com um movimento muito peculiar, que é um movimento de queda livre. Galera, movimento de queda livre. Uma forte característica de um movimento de queda livre é que esse movimento comece com velocidade inicial zero. Então, a velocidade inicial da Lucy é zero. Significa que existe uma expressão muito famosa, que é a expressão partir do repouso. Pessoal, partir do repouso significa ter velocidade inicial zero. Vou repetir, um corpo que parte do repouso é um corpo que começa o seu movimento com velocidade inicial nula. O problema não te fala isso, mas deixa subtendido. A Lucy cai, tá? Então ela cai do repouso. É como se você... Galera, pegue qualquer objeto aí perto de você, pode ser uma tampa de caneta, por exemplo, e você larga essa tampa de caneta. Vou repetir, você larga. Você não joga. Pessoal, larga, tá? Não joga. Você pega essa caneta, essa tampa de caneta e larga. Larga. Ou seja, essa caneta vai realizar um movimento de queda livre até atingir o solo, tá ok? Largar significa que a tampa da caneta vai partir do repouso. Inicialmente, essa caneta não tem velocidade. Inicialmente, essa caneta tem velocidade zero. Tá ok? É o mesmo caso aqui da Lucy, beleza? E aí pensei no seguinte, o que o problema fala? O problema fala que quando a Lucy atinge o solo, quando a Lucy atinge o chão, a Lucy possui velocidade de impacto de 16 metros por segundo, tá? De acordo com a nossa transformação que nós fizemos aqui. Ok? Então, a velocidade de impacto da Lucy no chão, no solo, é de 16 metros por segundo. Aqui está o vetor velocidade da Lucy, tá?
Galera, o que nós podemos utilizar aqui? A nossa famosa equação de Torricelli, tá? A famosa equação que não depende do tempo, né? É assim que vocês conhecem essa equação. É uma equação que não tem a variável tempo nela, tá? Equação de Torricelli ou função de Torricelli. E eu vou aplicar essa equação de Torricelli para a queda livre, tá ok? Na verdade, essa equação de Torricelli ela é aplicável em qualquer movimento que tenha aceleração, tá? Mas aqui eu estou aplicando especificamente para a queda livre da Lucy, tá ok? O que é essa equação, essa função de Torricelli vai nos dizer? Que o módulo da velocidade de impacto ao quadrado vai ser igual ao módulo da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a altura de queda da Lucy, tá? Equação de Torricelli aplicada para esse problema, beleza? Então, o que o problema quer? Nunca se esqueça de ter em mente o que o problema te pede. O problema quer que você calcule o módulo da aceleração, tá? E aí, olha só, você tem a velocidade de impacto, que é 16,67, você tem a velocidade inicial, que é zero, você tem a altura, que é 20, basta substituir os valores e calcular o módulo da aceleração. 16,67 ao quadrado é igual a zero ao quadrado, mais 2 vezes a vezes 20. Só substituir os valores, tá ok? 40A, ou seja, 2 vezes A vezes 20 dá 40A, 0 ao quadrado dá zero, então aqui fica 40A. 16,67 ao quadrado é aproximadamente 277,83, tá? Como eu quero calcular o valor de A, eu isolo A, pego esse 40, coloco para o lado direito da equação, dividindo, ou seja, a aceleração é 277,83 dividido por 40, tá? Esse valor vai me dar um valor aproximado de 6,95 metros por segundo ao quadrado, beleza? 6,95 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, a Lucy, nesse movimento, ela desenvolveu uma aceleração de 6,95 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração no sistema internacional, tá? O problema pede esse valor aproximado, então por isso que a nossa resposta para o nosso problema vai ser a letra B de Brasil, 7. Olha só, nessas condições, o valor da aceleração em metro por segundo ao quadrado corresponde aproximadamente, como nós encontramos aqui, 6,95 metros por segundo ao quadrado, esse número aqui possui 3 algarismos significativos. Quando eu arredondar esse número para possuir apenas um algarismo significativo, ou seja, sem nenhuma casa decimal, que era o correto a se fazer aqui, tá? Eu encontro o valor 7. Ou seja, Lucy, nesse movimento, desenvolveu uma aceleração de aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado, tá? Então fica aí, galera, a resolução desse problema. Espero ter ajudado vocês a terem entendido a resolução desse problema. Espero ter ajudado vocês a terem entendido como se analisa o movimento de queda livre, tá? Questão de número 9 do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018, tá? A resolução aí para vocês. Espero ter ajudado vocês. Valeu, pessoal? Pessoal, é o seguinte, se você está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima um card com uma playlist com todas as questões de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2018, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Galera, muito obrigado pela sua atenção até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter me ouvido e até a próxima. Um forte abraço. Valeu!